Vamos agora à questão de número 3 da FUVEST 2019. Uma questão que eu sei muitos de vocês consideram difícil. Essa questão, pessoal, além da física, envolve aí um conhecimento de geografia, as chamadas chuvas de relevo ou chuvas orográficas. E por que nós chamamos de chuvas de relevo? Porque, como o próprio nome diz, o relevo de uma determinada região pode influir no regime de ventos. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos supor que uma certa massa de ar quente e úmido vindo de uma determinada região chega a uma montanha. Quando esta massa de ar chega à montanha, justamente por causa do relevo, por causa do perfil da montanha, essa massa de ar tende a subir e posteriormente descer a montanha. Então notem esses dois nomes: Barlavento, Sotavento. Barlavento é a região onde o vento chega. Sotavento é a região onde o vento sai. Tudo bem? Então aqui o vento chega, aqui o vento sai. Tranquilo? Agora entendam, quando essa massa de ar quente e úmido chega na montanha, repito, por causa do relevo, ela tende a subir a montanha. Quando esta massa de ar quente e úmido, notem, úmido, você tem aqui uma grande quantidade de vapor d'água dissolvido no ar. Quando este vapor d'água que está dissolvido no ar sobe a montanha, ele encontra camadas mais frias e este vapor d'água condensa. Quando o vapor d'água condensa, formam-se nuvens e, por consequência, pode haver o quê? Precipitação de água. Ou seja, choveu. Conclusão: nesta região, nós teremos que trabalhar com a razão adiabática úmida. Tudo bem, pessoal? Nesta região nós temos o quê? Chuva, precipitação. Aí alguém pode pensar, mas professor, aqui não é úmido, então aqui não seria também a razão adiabática úmida? Não, pessoal, porque aqui não houve precipitação. Vocês têm que entender que nesta região existe vapor d'água dissolvido no ar, mas esse vapor não condensou. Então, nesta região, nós temos que trabalhar com a razão adiabática seca. Tudo bem? Depois que essa massa de ar sobe a encosta, condensa, a umidade contida no ar condensa e chove, ela vai descer a montanha. Só que ao descer a montanha, essa massa de ar já está seca. Por quê? Porque a umidade ficou deste lado. Deste lado, nós temos uma massa de ar descendo a montanha, mas uma massa de ar seco. De maneira que, deste lado, nesta região, teremos que usar a razão adiabática seca novamente. Esta, eu imagino, é a maior dificuldade para vocês. Reconhecer em que trecho se utiliza o RAU ou o RAS. Tudo bem? Agora que vocês entenderam isso, o que basta fazer, pessoal? Agora a gente resolve essa questão fazendo simplesmente uma regrinha de 3, uma proporção. Então notem, de 0 até 400 metros, eu tenho que trabalhar com a razão adiabática seca. De acordo com o texto, quando eu trabalho com a razão adiabática seca, a cada 100 metros que eu subo, a temperatura diminui 1 grau. Então pensa, se aqui nós temos uma temperatura do ar de 20 graus, daqui até aqui, a variação na altitude é de 200 metros, certo? De 200 metros para 400 metros, a variação é de 200 metros. Então, pessoal, proporção.
Se a cada 100 metros de variação a temperatura diminui 1 grau, em 200 metros que eu subir, haverá uma variação x. Multiplique em cruz, você descobre que x dará menos 2 graus Celsius. Ou seja, daqui para cá, a temperatura cai 2 graus. Pronto, pessoal. Vamos determinar essa temperatura que eu chamei de T0. Então, quem é T0? T0 nada mais é do que 20 graus menos esses 2 graus de variação que nós tivemos. Portanto, a temperatura T0 só pode valer 18 graus. Tudo bem? Agora que nós determinamos essa temperatura T0, 18 graus, vamos determinar a temperatura T1. E como que nós faremos isso? Agora utilizando a razão adiabática úmida. De acordo com o texto, quando eu trabalho com a razão adiabática úmida, a temperatura cai. A temperatura diminui 0,6 graus Celsius a cada 100 metros que eu ganho de altitude. Tudo bem? Então, vou fazer uma conta rápida, bem fácil. De 400 a 1.400 metros, olhem de novo no desenho. De 400 a 1.400 metros, a variação na altitude é de 1.000 metros. Então vamos lá? De novo, proporção. Regrinha de 3. Se a cada 100 metros a temperatura diminui 0,6 grau, então em 1.000 metros, repito, de 400 a 1.400, variou 1.000 metros. Em 1.000 metros, teremos uma variação Y. Teremos uma queda de temperatura Y. Fazendo essas contas, Y dá menos 6 graus Celsius. Então, quando eu passo de uma altitude de 400 metros para uma altitude de 1.400 metros, a temperatura cai 6 graus. Então, vamos calcular esta temperatura T1 no topo da montanha. Quem é T1? T1 é esta temperatura T0, descontados os 6 graus que a temperatura variou. Então, é 18 menos 6, o que nos dá um resultado de 12 graus Celsius. Tudo bem? Então, lá no topo da montanha, 12 graus. Certo? Então, repetindo. Olha aqui, pessoal. Quem é T1? T1 é 18 menos 6, que nos dá o resultado 12. Legal? Finalmente, vamos calcular a temperatura T2. E para calcular a temperatura T2, nós temos que agora trabalhar de novo com a razão adiabática seca. Por quê? Porque aqui o ar que desce a montanha é um ar seco. Tranquilo? Pessoal, do topo da montanha até o nível do mar, a altura diminuiu 1.400 metros. Certo? Então, repetindo, de 1.400 para 0, nível do mar, a altitude variou 1.400. Então, eu tenho menos 1.400 metros. Perceberam, né? Menos 1.400. De 1.400 para 0, diminuiu 1.400 metros. Então, vamos lá. Se a cada 100 metros que eu subo, a temperatura aumenta, não, desculpe, a temperatura diminui 1 grau, o contrário vai ser verdade. A cada 100 metros que eu desço, a temperatura aumenta 1 grau. E aí, para 1.400 metros, dá um valor Z. Se você fizer essas contas, Z resulta mais 14 graus Celsius. Tudo bem? E agora, basta calcular a temperatura T2.
Então, quem é a temperatura T2? A temperatura T2 nada mais é que esta temperatura T1, 12 graus Celsius, mais os 14 graus que vão aumentar até eu chegar na base da montanha, até o nível do mar, certo? Então, a temperatura T2 é a temperatura T1, 12 graus, mais 14 graus. Quer dizer que a temperatura T2 só pode valer 26 graus Celsius. E temos aqui as duas respostas, 12 graus Celsius, 26 graus Celsius, que correspondem à alternativa C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?